Muito bem, a gente passa para a pauta número 4, é o seguinte: em entrevista coletiva, o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, afirmou que a pasta subiu o comitê de emergência para nível 2, que significa perigo iminente em relação ao coronavírus. A principal mudança é a vigilância, já que a Organização Mundial da Saúde, a OMS, alterou a atenção para qualquer pessoa vinda da China. Antes era só para quem via daquele lugar que é difícil falar o nome. Bota você aí na roda, Augusto, vai lá. Aí é que é o Wuhan. Principal foco do vírus. Aqui o assunto é sério, mas esses nomes que a gente tem que falar diariamente são complicados. O uso de máscara especial pelos agentes também será adotado. A gente tem um trecho aí, Robson, pode soltar. O que muda é o grau de vigilância nessa fase. Então a nossa vigilância de portos, aeroportos, orientação, triagem de pacientes, todo e qualquer paciente oriundo da China. Tá aí Luiz Henrique Mandetta, e ele também falou sobre o caso suspeito identificado em Minas Gerais. Segundo ele, mais de 7.000 situações foram analisadas e só uma se enquadra na definição dada pela OMS. Hoje o presidente Jair Bolsonaro afirmou não ser oportuno retirar das Filipinas a família brasileira com suspeita de infecção pelo coronavírus. Esse problema aí vai se agravando, Augusto Nunes, e as autoridades vão tendo que tomar as devidas providências. Tem que ser reconhecido. A primeira coisa que você tem de fazer com um problema para resolvê-lo é reconhecer que ele existe, né? A sua existência. Então o Brasil não está escondendo isso, já é um bom sinal. Agora, tem de tomar providências para o pior, torcendo sempre pelo melhor. Tem que se preparar para mais. Você tem que pensar em como é que equipes médicas serão mobilizadas, se necessário. Se o Brasil entrar no grupo de países atingidos pela epidemia, né, com várias pessoas, ou centenas de pessoas com essa doença, aí você tem de saber como é que você vai lidar. Tem remédio? Isso aí é uma doença desconhecida, né? É um vírus pouco conhecido, o mundo não sabe direito como lidar com isso. Saberá em pouco tempo. Agora o Brasil tem que partir para fazer o trabalho que o exageradamente otimista nunca faz, né? Você fica pensando, não, o Brasil está fora dessa, tal. Não, já tem um caso suspeito. Então nem é para se alarmar e nem é para ficar pensando só no carnaval, embora o carnaval mereça toda a atenção do Brasil. José Maria Trindade. Olha, o presidente Jair Bolsonaro voltou preocupado com a situação. E o ministro Luiz Henrique Mandetta explicou ao presidente, inclusive com assessores, explicar ao presidente como é que era o processo de prevenção e o que estava acontecendo no Brasil. Havia uma senhora lá em Minas Gerais que estava suspeita e foi descartado. Mas hoje o ministro confirmou uma jovem que veio de Wuhan, que é essa cidade lá, né? É o epicentro de todo o processo, onde no mercado lá de animais vivos, houve lá o início dessa transmissão, que antes era de animal para humanos, e de repente descobriram de uma forma muito tarde, já era tarde porque já havia se alastrado, o vírus sendo transmitido de humano para humano. Esse é o grande perigo. Essa jovem esteve lá, está internada em Belo Horizonte, há uma suspeita, ou seja, os sintomas estão coincidentes, né? E isso é um sinal claro de que é possível sim que aconteça. Todas as pessoas que essa jovem teve contato foram recolhidas, estão em quarentena, né? Ela está sendo tratada numa área de um hospital toda isolada, a área toda isolada. Os profissionais de saúde que estão lidando com ela estão também com vestimentas especiais e se precavendo com tudo como se fosse mesmo o coronavírus. E o ministro Luiz Henrique Mandetta mostrou ao presidente Jair Bolsonaro de que o Brasil está fazendo o chamado dever de casa, ou seja, está cuidando com muita seriedade desta possibilidade. A transferência dos brasileiros da Filipina, isso é impossível, não se pode fazer isso, porque eles estão
isolados em quarentena e não pode trazê-los de volta, a não ser que vários exames sejam feitos, definindo ali que não há mais perigo de contaminação. As fronteiras estão atentas a possibilidades aí de entrada do vírus, porque isso aí, uma vez entrando, fica muito problemático. Então, a radiografia do ministro Mandetta foi essa, que o Brasil está atento e, por enquanto, ele considera suspeito o caso dessa jovem que veio de Wuhan, né, do epicentro desse processo, e está sendo tratada em Belo Horizonte.